Sabe quando a solução para um problema é talvez mais chocante que o próprio problema? A história que a gente vai analisar hoje mergulha exatamente nesse tipo de dilema moral. O cenário é o seguinte: fim de uma guerra civil brutal em Israel. A tribo de Benjamim foi, assim, praticamente varrida do mapa. Sobraram só 600 homens escondidos e eles estão enfrentando a extinção total. E para piorar, as outras tribos, num acesso de fúria, fizeram um juramento solene. Nunca dariam suas filhas em casamento aos benjamitas. Agora a poeira baixou e o arrependimento é devastador. Eles percebem que um irmão está prestes a desaparecer para sempre. Mas eles estão presos pela própria palavra. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos comentários de duas bíblias de estudo sobre o capítulo 21 do livro de Juízes. A missão aqui é entender as medidas extremas e moralmente bem tortuosas que eles tomaram para tentar consertar um erro. E o que isso revela sobre uma sociedade, assim, à beira do colapso. E a profundidade desse arrependimento é palpável no texto. Diz que o povo foi a Betel e ali, diante de Deus, eles choraram amargamente. A pergunta que eles fazem é de cortar o coração, sabe? Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel que hoje falte uma tribo? Isso não é só uma questão de números, de política. É uma crise de identidade, uma ferida na alma da nação. Eles sentem o peso do que fizeram, mas se veem de mãos atadas. E essa paralisia vem toda da força desse juramento, então. Mas, numa situação tão extrema, uma crise que ameaça apagar uma das 12 tribos, não existia um jeito de anular um juramento feito no calor do momento? Tipo, um apelo a Deus por uma exceção? Essa é a pergunta lógica que a gente faria hoje. Mas a gente precisa entrar na mentalidade da época. Um juramento feito publicamente, perante a congregação, invocando o nome de Deus, era visto como algo absoluto, quase com poder mágico, entende? A frase, nenhum de nós dará sua filha em casamento, não era só uma promessa. Era um decreto que eles acreditavam ter implicações cósmicas. Voltar atrás não era uma opção na cabeça deles. Seria como, sei lá, tentar desfazer um feitiço. Eles se colocaram num beco sem saída teológico. Ah, entendi. Então, em vez de buscar misericórdia ou uma nova direção divina, eles começam a procurar uma brecha. É isso. Como um advogado procurando um detalhe no contrato para anular uma cláusula. Não se apresentasse para a guerra contra Benjamim, deveria ser morto. A mentalidade é, se a gente está preso por uma promessa, talvez a gente possa usar a outra promessa como uma arma. E aí que a coisa começa a ficar bem sombria, né? Eles fazem uma espécie de chamada, uma contagem, para ver quem faltou à convocação. E o resultado aponta para uma cidade, Jabes-Gileade. Ninguém de lá apareceu. Para onde essa informação vai levar? Porque parece que eles estão procurando qualquer desculpa para justificar algo drástico. Leva para a primeira solução deles, que é uma das passagens mais brutais de todo o livro. Eles não pensam em multar a cidade ou exigir uma explicação. Não, a conclusão é imediata e terrível. Eles decidem cumprir o segundo juramento, o da punição, de uma forma que sirva ao propósito de contornar o primeiro. A punição se torna um meio para um fim. Peraí, só para eu entender a lógica aqui, que parece totalmente distorcida. Eles vão massacrar uma cidade israelita inteira para salvar uma tribo israelita? A unidade que eles querem preservar já não está completamente em pedaços com esse raciocínio? Isso é uma contradição total. É uma contradição absoluta, e é isso que torna a história tão fascinante e perturbadora. Mostra uma mentalidade de desespero, e o desespero leva a esse tipo de legalismo cego. Talvez como uma tentativa de manter uma aparência de ordem, de estar seguindo as regras, mesmo que as regras estejam sendo usadas para justificar o caos. A lógica deles é, não podemos quebrar o juramento de não dar nossas filhas. Mas, se a gente tomar as filhas de um povo que foi condenado à morte, tecnicamente não as estamos dando. Elas são espólio de guerra. É a manipulação da lei para servir à conveniência do momento. E a execução desse plano é de uma frieza que assusta. A ordem dada a 12.000 soldados é: vão a Jabes-Gileade e exterminem todos, homens, crianças e mulheres que não sejam virgens. A única exceção, a única vida a ser poupada,
são as moças virgens. Pensa no horror disso, uma cidade inteira aniquilada pelos próprios compatriotas. E o critério para sobreviver é ser uma jovem virgem. Não por misericórdia, mas porque elas têm uma utilidade. Elas são um recurso de que eles precisam. É a instrumentalização da vida humana no seu nível mais cruel. O resultado é que eles encontram 400 moças. Elas são levadas para o acampamento e a experiência delas, elas são arrancadas de casa depois de verem todo mundo que conheciam, pais, mães, irmãos, amigos, serem assassinados, e aí são entregues como um prêmio de consolação a homens de uma tribo que acabou de sair de uma guerra. O trauma é inimaginável. E o texto nem para comentar sobre isso. O silêncio do texto sobre o sofrimento delas é ensurdecedor. Elas são tratadas como objetos, soluções para um problema logístico. E o mais irônico é que, depois de toda essa atrocidade, o plano nem funciona direito. A matemática não fecha, né? São 600 homens benjamitas e só 400 mulheres. Eles cometeram um massacre e, mesmo assim, o problema não foi resolvido. Faltam 200 esposas. Com um plano tão brutal e que ainda por cima falhou, a gente esperaria um momento de reflexão, de o que é que a gente está fazendo. Mas eles parecem não ter tempo para isso. Eles simplesmente dobram a aposta, não é? Qual é o próximo plano mirabolante? Sim, eles seguem em frente, o que mostra o quão fundo eles estão nesse poço. A segunda solução é, se possível, ainda mais bizarra e moralmente questionável. Os anciãos se reúnem e elaboram um novo plano. E esse plano envolve a cidade de Siló, onde tinha uma festa religiosa anual ao Senhor. Uma festa religiosa. Já estou vendo que isso não vai acabar bem. Pois é, a instrução dada aos 200 benjamitas que sobraram é a seguinte: vão e fiquem de emboscada nas vinhas perto de Siló. Quando as moças da cidade saírem para dançar, como é o costume na festa, vocês saem das vinhas e cada um arrebata para si uma mulher, depois fujam. A palavra hebraica para arrebatar é a mesma usada para saquear ou raptar. É um sequestro em massa planejado e sancionado pela liderança de Israel. Inacreditável. A liderança de uma nação organizando um sequestro em massa durante um festival religioso e como eles planejam justificar isso para os pais e irmãos das moças. Porque alguém vai reclamar, com certeza. E eles têm uma resposta pronta para isso, o que torna tudo ainda mais cínico. Eles dizem aos benjamitas que quando os familiares das moças vierem protestar, os próprios anciãos de Israel vão intervir. E o argumento que eles vão usar é uma obra-prima da manipulação de linguagem. E qual seria esse argumento? Eles planejam dizer aos pais de Siló: sejam bondosos com eles. A gente não conseguiu esposas para todos na guerra e vocês não as deram a eles. Se vocês as tivessem dado, teriam quebrado o juramento e seriam culpados. Mas isso é só um jogo de palavras para aliviar a consciência, não é? Ninguém em sã consciência acreditaria que o juramento foi honrado com essa manobra. Eles estão mais preocupados com a semântica de dar versus tomar do que com a violência do ato em si. É exatamente esse o ponto. A preocupação não é com a justiça, com a dor das famílias, com o trauma das 200 mulheres arrastadas à força. A preocupação é unicamente com a letra fria de um juramento. A lógica deles é: tecnicamente, o juramento não foi quebrado porque as mulheres não foram dadas voluntariamente por seus pais. Elas foram tomadas à força. Eles encontraram a brecha perfeita na visão deles. A bússola moral não está só quebrada, ela foi substituída por um manual de regras a ser explorado. E o plano, por mais absurdo que pareça, funciona. Os benjamitas sequestram as mulheres, fogem com elas, voltam para o seu território, reconstroem as cidades e a tribo é salva da extinção. A narrativa então nos diz que, resolvida a crise, cada um voltou para sua tenda, fim da história, problema resolvido, todos felizes para sempre. Certo, seria se a história terminasse aí, mas o autor guarda a frase mais importante de todo o livro para o final. A última frase do capítulo e do livro de Juízes não é uma nota de celebração, é um soco no estômago. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ah, então essa frase não é uma simples observação histórica sobre a forma de governo. É o veredito do autor sobre tudo que a gente acabou de ouvir. É o veredito final.
um editorial devastador sobre o estado da nação. A ausência de um rei não significa só a falta de uma monarquia. No contexto de Israel, o verdadeiro rei deveria ser Deus. A frase simboliza a rejeição de uma liderança justa e, mais profundamente, a rejeição da própria orientação divina. O resultado não foi liberdade, foi anarquia moral e espiritual. As soluções para salvar Benjamim não são apresentadas como atos de sabedoria, mas como o clímax absoluto desse caos. Então, quando o texto diz cada um fazia o que achava mais certo, não é um elogio à consciência individual ou à liberdade. Pelo contrário, é a mais dura condenação. Mostra o que acontece quando não existe um padrão externo, um padrão transcendente de certo e errado. A consciência individual, quando guiada só pelo desespero, pela conveniência, pelo medo, se torna uma tirania. O que eles achavam mais certo resultou em guerra civil, massacre e sequestro. As soluções que eles criaram foram, na verdade, a manifestação mais clara do problema que afligiu a nação inteira. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Essa análise nos mostra uma sociedade que se encurralou com as próprias palavras, com os juramentos impensados, e na tentativa desesperada de escapar da armadilha que eles mesmos criaram, eles só cavaram mais fundo, mergulhando em ciclos de violência. O massacre e o sequestro não foram soluções, foram sintomas da mesma doença que causou a guerra em primeiro lugar. Sim, e o texto nos deixa com uma reflexão poderosa, contida naquela frase final. Essa história nos força a pensar sobre a linha muito tênue que separa o pragmatismo, que às vezes é necessário, do colapso moral absoluto. Em que ponto um mal necessário deixa de ser necessário e se torna apenas e somente mal? E o que acontece com uma sociedade, uma comunidade ou mesmo uma pessoa quando a única bússola moral é o que parece certo nas circunstâncias do momento, em vez de princípios duradouros que nos ancoram em algo maior que o nosso próprio desespero? Essa é a questão que ecoa muito além das páginas desse texto antigo.